Nossa nuvem estava quase cheia, né? Vamos lá, compartilhando a tela e passando logo a nossa leitura. Já dos complementos, né, do texto, ou seja, passamos da parte do texto principal. Vamos ver o que mais o Freud coloca, né? Aí o Fábio tentando me enganar com essa foto dele aí, que parece que ele está olhando, mas no fundo é só a foto dele mesmo. Ontem eu ia brincar mesmo. Eu olhava aquela foto e pensava, credo, esse homem não tá piscando. Jaguara. É que ele nem pisca. Claro, deixa a foto. Essa foto é extremamente enganosa. Tem Tudo uma chroma key. maldade. Eu só espero que ele não faça isso fazendo análise, né? Já pensou? O analista que fica sempre assim. É o semblante puro mesmo, né? Ele não, nem pisca. Mas tá um. Daí seria um É, mano. semblante muito alegre, assim, né? Porque a foto tá assim, né? Né? É. Enfim, mas está ótimo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, vou começar aqui a leitura e você. Mas, Fábio, é que com o assunto de ontem, tudo bem, né? Dava para imaginar que era você. É, tudo poesia. Foi ótimo, foi ótimo. Mas peraí, ontem ele estava gravando, porque não é possível que aquilo era foto, era você? É, eu falava, né? É, então. Não, mas você podia deixar a foto e falar por trás da foto. Puta que eu não pensei nisso! A Vamos sua fazer. boca não ia ficar muito convincente, não estava mexendo. Poxa! Olha só que legal. Aí a gente continua falando, olha que interessante. Fica bom, né? Vou fazer isso, né? Não, não. Mas é um bom recurso aí, né? Para quem, enfim, É porque não é reunião de trabalho, né? Se fosse reunião de firma, olha que dava. era Como tentador, né? a gente não é firma, a gente é outra relação, aí não. Vamos embora lá. Pessoal, 9, aliás, 11, né? Nossa Senhora, complementos. Então, a gente está fazendo os complementos, ou seja, a gente já terminou o texto principal, não é? E vamos aos complementos, então, para esse texto de inibição, sintoma e angústia, que é justamente o texto que trata da segunda teoria da angústia do Freud. Não é? Então, ele é um texto muito, muito, muito importante. Quem está pegando agora no final, eu digo a vocês, bom, ou leiam o texto, não é? Ou assistam às nossas leituras, porque eu acho que a gente teve muitas discussões assim esclarecedoras, os colegas trouxeram coisas muito importantes. Então eu acho que compensa, não é? Assim, para quem está começando a ver agora, no finalzinho, não é que assista os encontros anteriores, né? São vários, temos aí né, muitas gravações ali no nosso canal no YouTube, né? O canal do Instituto Bergaz. Então vamos lá. Ao longo dessa discussão, foram abordados vários temas que tiveram de ser prematuramente abandonados e que agora serão reunidos a fim de receber o quinhão de atenção a que tem direito. E vamos lá, o que ficou faltando na cabeça do Freud. A modificação de opiniões anteriores, ou seja, ele vai fazer algumas erratas, né? Letra A, resistência e contra-investimento. Algo importante na teoria da repressão é que ela não constitui um evento único, mas requer, isso sim, uma permanente aplicação de esforço. Gente, isso, não é, para uma leitura assim, mais contemporânea de Freud, já é uma coisa que a gente está bem acostumado, né? A gente, enfim, o Freud mesmo, ele já fala isso muito na última parte da obra dele. Então, a gente entende que esse contra-investimento é o que faz aquele conteúdo recalcado continuar recalcado, porque ele vai permanentemente exercer uma força para aparecer no consciente, e o recalque que vem do eu, aliás, o sinal de angústia que vem do eu, vai ter que permanentemente ser acionado, certo? Então vamos lá. Se esta cessasse, não é, essa força, esse esforço, não é, o instinto reprimido, ao qual continuamente afluem reforços de suas fontes,
tornaria a encetar o mesmo caminho do qual foi afastado. A repressão fracassaria ou teria de ser repetida indefinidamente. Não é? Então, ao invés de ele ter que ser recalcado novamente, o que se faz é a aplicação de um reforço sobre isso que foi reprimido. Né? Então, assim, a natureza constante do instinto solicita que o eu garanta a ação defensiva através de um esforço permanente. É esta a ação para salvaguardar a repressão que sentimos como resistência no tratamento analítico. Resistência pressupõe o que denominei contra-investimento. Ou seja, quando a gente está percebendo uma resistência no processo analítico, e a gente estava falando sobre isso quando a gente estava lendo Lacan no último encontro, a ideia de de resistência está falando sobre contra-investimento. O que é contra-investimento? É como se algo do inconsciente investisse uma força para passar para o consciente e recebesse do eu um contra-investimento para que fizesse isso continuar no inconsciente. Tá certo? Então, o eu é o que fica o tempo todo aplicando forças para que isso que foi recalcado não venha à baila. Esse processo, o Freud vai chamar de resistência, ou seja, resistência é um contra-investimento do eu sobre o conteúdo recalcado. Tudo bem? Fica bem claro, né? Na neurose obsessiva, esse contra-investimento é claramente notado. Ali, ele se mostra como alteração do eu, como formação reativa no eu, pelo reforço da atitude que é o oposto da direção instintual a ser reprimida. Compaixão, escrupulosidade, asseio. Né? Então, é muito interessante isso, né? Porque na neurose obsessiva, então, aparece essa ideia da formação reativa, que é um dos destinos da pulsão. Então, o que acontece? É como se eu, que tenho tanta vontade de fazer sujeira, tenho tanta vontade de ser sujinho, eu justamente sou essa pessoa que ajo da maneira oposta aos investimentos que eu recebo do meu inconsciente. Então, eu vou ser então aquela pessoa muito limpa, muito proba, né? Muito organizada, fazendo tudo diferente daquilo que o meu id investe, não é, contra o recalque feito pelo eu. Então, esse contra-investimento, nesse caso, é feito através de uma formação reativa, não é? Uma formação que justamente trata do oposto daquilo que vinha do inconsciente. Isso, o Freud está dizendo, é muito comum, sobretudo nas neuroses obsessivas. Perfeito? Então, vamos lá. Tais formações reativas da neurose obsessiva são exacerbações de traços de caráter normais desenvolvidos durante o período de latência. Quando vem o período de latência, pessoal, né, antes da puberdade, né, depois da fase fálica, né, então a gente tem esse período em que se desenvolve né, de uma maneira mais potente, né, o superego, né? Então, as formações reativas, né, elas são desenvolvidas, então, no período de latência. É bem mais difícil apontar o contra-investimento na histeria, onde, conforme a expectativa teórica, é igualmente imprescindível. Ou seja, se é neurose, tem que ter contra-investimento. Se tem alguma coisa recalcada, você tem que ter contra-investimento. Né? Mas ele está falando que não é tão fácil perceber quanto na neurose obsessiva. Então, porque o neurótico obsessivo, dá para perceber que ele está o tempo inteiro tentando manter recalcado aquilo que está recalcado. Então, agora na histeria, parece às vezes que não. Parece que a pessoa está trazendo à baila uma série de questões do inconsciente. Né? Na histeria, aliás, é muito interessante, né, atender histérico, você fala, bom, parece que está vindo tanto material do inconsciente, né? Mas, então vamos lá. Também nela é inequívoco certo grau de alteração do eu através da formação reativa. E, em algumas circunstâncias, ele é tão evidente
que se impõe como o principal sintoma da doença, né? Justamente a formação reativa. Dessa maneira, é resolvido, por exemplo, o conflito da ambivalência na histeria. O ódio a uma pessoa amada é sofreado por um excesso de ternura e de ansiedade por ela, né? Então, a pessoa odeia, mas ela só demonstra, então, porque esse conteúdo do ódio é recalcado, porque o ódio não pode ser aceito pela organização do eu, então o que aparece aí é um excesso de ternura e ansiedade por esse objeto, certo? Mas é preciso enfatizar que a diferença do que ocorre na neurose obsessiva, tais formações reativas não têm a natureza geral de traços de caráter, limitando-se a relações muito específicas. A mulher histérica, por exemplo, pode tratar de um modo excessivamente afetuoso os filhos que, no fundo, odeia, mas isso não significa que seja mais amorosa em geral do que outras mulheres, nem mais afetuosas com outras crianças. Na histeria, a formação reativa se atém firmemente a determinado objeto, não se arvorando em pressuposições gerais do eu. É algo característico na neurose obsessiva justamente essa generalização, o afrouxamento das relações objetais, a facilitação do deslocamento na escolha de objeto. Ou seja, o que ele está dizendo é que, embora na histeria você possa observar, né, esse tipo de formação reativa, né, como um contra-investimento do eu sobre o conteúdo recalcado, na neurose obsessiva, essas formações formações reativas se tornam um traço de caráter. Ou seja, é uma pessoa que quase sempre se comporta daquela forma. Ele sempre está com as relações objetais dele afetadas por esse tipo de defesa. Percebe? Então, é como se o neurótico obsessivo estivesse sempre às voltas com uma atitude oposta daquela que ela de fato sente, né? Ou seja, isso se torna um traço de caráter e não se atém ao objeto. Enquanto que, por exemplo, na histérica ou no histérico, isso se atém sim ao objeto. Ou seja, objeto mãe, não posso odiar o objeto mãe, então vou tratar ela com uma ternura desmesurada e meio artificial. Bom, outra espécie de contra-investimento, sigamos aqui, parece mais adequada à natureza peculiar da histeria. O impulso instintual reprimido pode ser ativado, ou seja, novamente investido, de dois lados. De dentro, pelo fortalecimento de um instinto a partir de suas fontes de excitação interna, e de fora, pela percepção de um objeto desejado pelo instinto. Olha que interessante. O contra-investimento histérico se volta preferencialmente para fora, contra percepções perigosas, né? Ou seja, do homem abusador, não é? Mas é aquele homem abusador que talvez esteja sendo visto como abusador de uma maneira fóbica, né? De uma maneira, inclusive, exagerada, até pela paciente histérica, pelo paciente histérico, que se vê sempre às voltas com esse abusador, esse sedutor, esse estuprador, que no final das contas pode perfeitamente ser uma pessoa que não tinha esses traços marcados, mas que a percepção é vista e transformada, não é? Justamente porque aquela percepção é vista e transformada, porque isso é um modelo de defesa, não é? Contra algo que vem de dentro. Então, percebam, é como se, vamos imaginar a cena, aquela cena, eu sempre uso essa cena desse episódio do Psi, daquela série, né, na qual a menina está ali andando na rua, junto com a personagem lá da Cláudia Hanna, que é uma psicanalista, e aí, de repente, ela vê um mendigo meio bonitão, assim, sem camisa, que se aproxima para pedir dinheiro. E aí a Cláudia Hanna, que é a psicanalista, dá algum dinheiro para ele e tal, e ele sai de perto, e a menina fala, mas você não ficou com medo de ele atacar a gente? Aí a Cláudia Hanna fala, olha, é que às vezes a gente tem esse medo porque dentro da gente parece algum desejo. Ou seja, o que ela quis dizer foi, cara, eu entendi que no fundo você se sentiu atraída por ele e essa atração que você tem por ele faz com que você tenha uma percepção de que no fundo ele é que te queria e que ele ia te atacar e ele ia te estuprar, mas no fundo você que queria ele. Tem? Isso é um tipo de inversão de polaridade que é muito possível na histeria, sabe?
Então, a gente tem que analisar assim, com muito cuidado, porque, obviamente, a gente não pode tratar esse tipo de fala das nossas pacientes, sobretudo das pacientes, né, mulheres e tal, como, não, ela me falou que foi assediada. Bom, é muito possível que ela tenha sido assediada mesmo, não é? Agora, é importante a gente observar que, às vezes, ela traz, assim, narrativas de assédio que a gente meio que fica um pouco desconfiado, porque parece algo exagerado. Ou seja, ela é assediada o tempo todo. O tempo todo tem homens olhando para ela na rua. O tempo todo tem coisas acontecendo com ela. Você fala, poxa, mas será que a vida dessa pessoa não está sendo prejudicada pelo tanto de assédio que ela percebe e que, no fundo, talvez não fosse, enfim, não precisasse ser percebido dessa forma? Entende? Porque pode ser um medo paralisante o tempo todo, né? Então, é um problemão a pessoa que se vê o tempo inteiro como sendo assediada. Fábio, foi. É uma questão lateral a isso, mas aqui, aquela dimensão da tradução, nesse trechinho aqui, várias vezes aparece, por exemplo, impulso instintual, depois fortalecimento do instinto. Será, imagino eu, a gente poderia aqui exercitar aquela tradução de, ao invés de onde está instintual, colocar pulsional, onde está instinto, colocar pulsional, objeto desejado pela pulsão. Isso seria, é bem isso esse problema. Uma questão que, até, desculpa, não é a ver com o que você estava falando, mas eu fico pensando se é. Não, não, é que na Companhia das Letras eles traduzem instinto por instinto mesmo, mas porque eles seguem a tradução da Standard Edition, né? E daí, tipo, isso é um Aham, problema. Mas, de fato, a gente pode traduzir por pulsão. Na autêntica, isso já aparece como pulsão, né? Não né? objeto desejado, né? Objeto desejado é outra coisa. Agora, aí quando aparece instinto, na maioria das vezes, né? O que se quer dizer, sim, é pulsão. É pulsão. Tá, certo. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Então, o contra-investimento histérico se volta preferencialmente para fora contra percepções perigosas. É o que a gente via dizendo. Toma a forma de uma vigilância especial que evita, através de restrições do eu, situações que, inevitavelmente, surgiriam tais percepções e que, se estas ocorrem ainda assim, consegue subtraí-las à atenção da pessoa. Autores franceses como Lafort distinguiram recentemente essa operação da histeria com o termo escotomização. Mais ainda, que na histeria, essa técnica de contra-investimento é evidente nas fobias, em que o interesse do indivíduo se concentra em tomar a maior distância possível da percepção temida. Percebe como esse medo do assédio pode tomar um aspecto fóbico? Né? Então, o contraste na direção do contra-investimento entre histeria e fobias de um lado e neurose obsessiva do outro parece significativo, embora não seja absoluto. O que ele está dizendo? Bom, tem defesas que são mais específicas da neurose obsessiva, como a formação reativa, e tem defesas mais assim que acontecem na histeria, como essa escotomização, que seria assim uma alteração da percepção que faz com que então a pessoa se sinta amedrontada por algo de fora, né? Então, você precisa se proteger de algo de fora, enquanto que o neurótico obsessivo precisa se proteger de algo de dentro. Mas isso ele está falando, isso é relativo, certo? Então, vamos lá. Ele nos permite supor que haja um nexo mais íntimo entre a repressão e o contra-investimento externo, assim como entre regressão e o contra-investimento interno, a alteração do eu através da formação reativa. A defesa contra uma percepção perigosa é, aliás, uma tarefa comum a todas as neuroses. Então, as percepções
são sempre, de certa forma, distorcidas, né? Então, não é só o psicótico que vai ter percepções distorcidas. O neurótico também, o tempo todo, percebe? Então, a percepção distorcida no neurótico e a do psicótico, né, é muito bem desenvolvido naquele texto do Freud sobre a perda da realidade na neurose e na psicose, né, que a gente poderia, em algum momento, ler também, que é muito interessante. Perda do sentido de realidade nas neuroses e nas psicoses. Mais ou menos isso, enfim. Diferentes proibições e mandamentos da neurose obsessiva servem ao mesmo propósito. Já vimos em ocasião anterior que a resistência que temos de superar na análise é exercida pelo eu, que se atém aos seus contra-investimentos. É difícil para o eu voltar sua atenção para percepções e ideias que até então ele teve por preceito evitar, ou reconhecer como seus impulsos que representam o completo oposto daqueles que lhe são familiarmente próprios. Nossa luta contra a resistência na análise fundamenta-se nessa concepção que dela fazemos. Tornamos a resistência consciente ali onde, como sucede com frequência, ela própria é inconsciente devido ao nexo com o reprimido. Contrapomos-lhes argumentos lógicos quando é ou depois que se torna consciente, prometemos vantagens e prêmios ao eu quando este renuncia à resistência. Logo, não há o que duvidar ou retificar no tocante à resistência do eu. Mas podemos nos perguntar se ela cobre inteiramente o estado de coisas que deparamos na análise, pois notamos que o eu ainda acha dificuldades para fazer retrocederem as repressões, mesmo após haver decidido abandonar suas resistências. E denominamos elaboração a fase de exaustivo empenho que se segue a tal decisão louvável. Veja bem, gente, imagine uma paciente que tem uma relação assim idealizada com a mãe, uma paciente mulher, tem uma relação assim com a mãe, que a mãe é idealizada, maravilhosa e tal, mas no fundo você observa que essa paciente está tendo uma formação reativa e ela é uma paciente obsessiva que tem um ódio dessa mãe. Um ódio dessa mãe. Esse ódio jamais é reconhecido, só um amor assim desmesurado, assim um amor assim meio injustificável às vezes que aparece na fala da paciente. Bom, em um momento a paciente comete então um ato falho, não é? E você percebe então que ao invés de falar alguma coisa, ela falou algo agressivo em relação à mãe. Era o oposto do que ela queria dizer. Falou, opa, isso é uma formação do inconsciente, que surge, então, como um ato falho. Ou a paciente sonha que ela está, então, atropelando a mãe. Sei lá, algo nesse sentido. Você pode pensar, bom, então será que não tem algo dentro de você que também odeia sua mãe? Porque, bom, você ama sua mãe, mas talvez você também odeie sua mãe, o que seria talvez muito natural, já que a gente tem sentimentos ambivalentes por esses objetos, né, parentais. Bom, às vezes a paciente pode, então, pensar, olha, eu tenho um caso assim, né, interessante. O paciente fala, olha, da minha mãe eu não consigo pensar isso. Mas a minha avó, a mãe da minha mãe, eu lembro que quando eu era criança, eu torcia para que ela morresse, para que a gente pudesse viajar mais nas férias, já que a gente não viajava porque tinha que ficar cuidando da minha avó. E, recentemente, quando ela caiu e quebrou a perna, eu me senti muito culpada. Eu falo, bom, mas então será que a sua culpa não foi porque justamente você tinha um desejo inconsciente de que ela se desse mal, não é? Porque você ama, então ela fala exatamente, daí que ela lembra essa história que ela lembrava na infância que ela queria que a avó morresse. Agora, com a mãe, ela não tinha chegado nisso. Mas em algum momento ela percebe: eu sei muito bem que eu odeio a minha mãe inconscientemente, mas eu não consigo deixar de tratá-la da mesma forma e ter o mesmo tipo de relação simbiótica. O que está faltando aí? Porque, bom, o conhecimento racional do que se passa no inconsciente parece que já foi formado. Agora, o que não aconteceu ainda? Isso que o Freud está falando, está chamando de elaboração, não é? Então, quer dizer que
o simbólico, o mundo simbólico dessa paciente precisa ter deslocamentos que permitam, então, que essa mãe tome um outro lugar, um lugar não idealizado, um lugar, sim, que permita a ambivalência. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa trazer para o mundo dessa paciente a possibilidade de ambivalência. Então, o que a gente vai sentindo no prosseguimento da análise, sobretudo da neurose obsessiva, é que os sentimentos de ódio vão se tornando cada vez mais evidentes. Em algum momento, chega, pelo menos assim, pela minha experiência clínica, a ideia é que chega a esse paciente a pensar que ele estava totalmente errado, agora ele só tem raiva. Então, o paciente, então, ele passa a só ter raiva. O tempo todo ele está com ódio. Né? Só que, né, esse ódio não pode ser só ele também. Né? Então, a ambivalência é que precisa ser trazida, né, para o mundo desse paciente. Deixa eu só ver uma coisa. Tá certo. Então, vamos lá. Agora Esse cabe... a gente me lembrou. Ai, desculpa, interrompi. Imagina. Primeiro, boa noite, né, pessoal? Feliz ano novo. Vamos É, ver. mas me lembrou aquelas sessões onde não tem nada para falar. Aham. É como se essa percepção transforma um pouco, né? Não sei, fiquei pensando nisso, assim, né? Essa atenção meio que se inverte, porque quando nas sessões onde flui muito pelo racional, pelo Aham. eu, Tá. né? Me veio assim, né? Tô pensando e falando, mas assim, é como se o contra-investimento tivesse mais pulsante lá, né? Uma resistência Certo. maior. E nos Certo. momentos onde a gente chega, assim, né? Falando como analisando, assim, né? Putz, não tenho nada para falar. Uhum. Como é diferente o que se sente, né? Não sei se faz sentido, mas esse trecho me lembrou muito essa diferença da chegada nas sessões com algo pronto, pensado, né? Aham. Que às vezes Aham. faz parte, né? Ah, não, hoje eu vou falar disso, 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 que acontece também. E as sessões onde, putz, não sei o que eu Isso. vou falar. É. Mas eu não sei para vocês. Agora, para mim, assim, eu percebo muito que se você maneja bem esse não sei o que que eu tenho para falar hoje, normalmente são as melhores sessões, sobretudo com os neuróticos obsessivos. Por quê? O neurótico obsessivo ele é cheio de programar a sua fala. Por quê? Porque, bom, para se proteger, não é? É um tipo de defesa do eu. Para proteger e justamente fazer isso que você está falando. É um contra-investimento, e esse contra-investimento se dá como uma intelectualização. Então, ele já vai com as suas hipóteses, ele já vem com coisas prontas, ele fala tudo aquilo que é para não ter tempo de o analista fazer uma intervenção que vá desmontar alguma das suas teorias que servem justamente como intelectualização, ou seja, uma defesa do ego, não é? Uma defesa secundária do ego. Muito interessante. Aí, o paciente vem e naquele dia ele não tem o que dizer. Eu não sei se acontece muito com vocês, mas assim, quando o paciente obsessivo não tem o que dizer, ele quer fazer o quê? Faltar. Porque ele falta porque ele diz, eu não tenho o que dizer hoje. Não, ele está com medo de ir hoje. E justamente hoje ele não conseguiu se defender. E ele só quer ir para lá quando ele estiver protegido por uma historinha que ele já vai contar. Uma historinha estruturada que ele já tem para enganar o analista. Bom, então, quando ele assim mesmo ele vai para a sessão, né? E aí eu acho importante, gente, o paciente faltou, interpreta, sabe? Interpreta e fala, bom, você faltou porque não tinha o que falar? Ótimo. Será que você não está com medo justamente de falar alguma coisa? Né? Será que você não está resistindo justamente a algum tipo de conteúdo que está no seu inconsciente? Não é? Então, esse tipo de interpretação eu acho válido, tá certo? Acho que é importante e talvez mobilize o paciente para que ele fale alguma coisa. Mas, vamos dizer que o paciente chegou e aí ele não fala nada. O que que se pode usar? O silêncio é uma opção. O silêncio eu acho que é a opção mais clássica, né? Eu costumo dizer assim, eu tenho muito paciente que ao invés de dizer que não tem o que falar, fala, não, é que eu não sei o que falar hoje porque está tudo bem. Eu falo, ótimo. E silêncio. Por quê?
Aí a pessoa começa e daqui a pouco está chorando. Mas é batata. A pessoa fala que está tudo bem, ela começa a chorar. Porque é impressionante, porque daí a pessoa então vai alcançar conteúdos importantes. Obviamente que eu não quero generalizar, que não é sempre assim, às vezes tem uma dificuldade. Tem pacientes mais silenciosos, né, que o analista tem assim uma necessidade de querer ficar extraindo algo dele como se precisasse, né? Então ele quer dar alguma coisa, né, para aquele paciente que está pagando. Então ele diz, bom, esse paciente não está falando nada, eu preciso extrair alguma coisa dele para interpretar. Não, deixa, né? Então, o processo é dele, né? Agora, você está ali com a sua escuta, oferecendo a sua escuta. Então, é claro, se trata, sim, em todos os casos que a gente está falando agora, de um contra-investimento do eu. Agora, o contra-investimento do eu pode vir nessa forma da intelectualização, pode vir na forma de uma racionalização, pode vir na forma de uma formação reativa, pode vir como um novo recalque, pode vir de uma série de maneiras diferentes. Algumas defesas assim mais elaboradas e mais neuróticas, e algumas defesas muito primitivas, primárias, que são assim mais ligadas a outros tipos de formação não neurótica. Por exemplo, as projeções, as identificações projetivas, não é? As introjeções. Então, assim, quando o paciente está com raiva do analista e fala: por que você está com raiva de mim? Por que você me odeia? Ou seja, isso é um tipo de defesa do eu. Ou seja, ele quer se livrar daquilo que é mal dentro dele e ele projeta, então, por exemplo, no analista. E aí você faz uma possibilidade, uma interpretação, né? Então, essa ideia é muito interessante e é, sim, um tipo de contra-investimento, né? Contra algo que está recalcado, né? Então, perfeito. Mas isso tem que acontecer o tempo todo, porque o conteúdo recalcado não fica lá quietinho no inconsciente. É uma força constante, né? Então, vamos lá. Agora cabe reconhecer o fator dinâmico que torna necessária e compreensível tal elaboração. Dificilmente será outro que não este. Após a remoção da resistência do eu, ainda há que superar o poder da compulsão à repetição, a atração dos modelos inconscientes sobre o processo instintual reprimido. Ou seja, aquela paciente que eu falei, ela não tem mais uma resistência do eu. Ela fala, não, eu sei muito bem que eu odeio também a minha mãe, mas eu trato ela como se ela fosse, assim, uma deusa. E eu não sei por que eu faço isso, mas eu me sinto durante. Bom, porque daí o Freud está falando, explicando o seguinte, compulsão à repetição, porque os modelos inconscientes atraem essa paciente para que continue agindo daquela forma neurótica, certo? Então, isso se dá muito no nosso processo de análise, né? Não sei nos de vocês, mas quantas coisas a gente fala, puta merda, eu já entendi isso. Não é possível que eu continue agindo dessa forma. Que absurdo. Mas é possível, compulsão, repetição. Beleza? Freud está explicando para nós. Então, dificilmente será outro que não esse, tá. E não há por que não designar esse fator como resistência do inconsciente. Não fiquemos desanimados com essas retificações. Elas são bem-vindas quando acrescentam algo à nossa compreensão. E não são nenhuma vergonha quando não refutam, mas enriquecem o conhecimento anterior, eventualmente limitando uma generalização muito vasta ou ampliando um entendimento muito estreito. Gente, isso aqui é o que acontece demais quando o paciente tem um insight e ele acha, pô, matei tudo da minha análise. Inclusive, eu trouxe aqui e eu vou te falar hoje a resolução do meu problema. Pá, é isso. Aí você fala, muito interessante, muito bom, ótimo, e realmente faz todo sentido, muito bom. Só que o que acontece? O paciente continua sofrendo dos seus sintomas. Por quê? Compulsão à repetição. E aí, você fala, poxa, mas que frustrante, ele tinha chegado numa coisa, tinha tido um insight. O sonho de todo analista é que o seu paciente tenha insights maravilhosos e de repente comece a sentir diferente, até a sua fantasia muda, olha que coisa legal. Mas às vezes a coisa começa a voltar e a voltar e a voltar, e você fala, bom, mas então o que eu preciso fazer? Preciso acompanhar o processo de elaboração desse paciente. E aí, o que acontece é que quando volta, esse insight ele já vem mais elaborado. Ele já vem mais elaborado. O que isso quer dizer? Ele vem mais complexo.
ele já vem ligado a mais cadeias de significantes. Ele já vem mais cheio de ligações e de posições estruturais. A historinha que ele contou, como tipo, eu tive um sonho e aí eu percebi que era isso, bom, tá, mas agora já vem com uma série de complexidades que não tinha antes, né? Então, isso é muito, muito, muito bacana mesmo da gente perceber. Acompanhar o processo de elaboração do paciente. Então, vamos lá. Não se deve supor que com essa retificação tenhamos obtido um panorama completo dos tipos de resistência que encontramos na análise. Um exame mais aprofundado revela que temos que combater 5 tipos de resistência que provém de 3 lados: do eu, do id e do supereu, sendo que o eu é a fonte das 3 formas, cada qual diferente em sua dinâmica. Olha que bacana o que o Freud está dizendo. Você tem resistências no id, resistências no supereu e resistência no eu, mas o eu, que é essa organização das resistências, é justamente a fonte das resistências nesses outros lugares. Então, lugares, pensando aqui uma ideia de topologia. Né? Então, a primeira dessas 3 resistências do eu é a resistência da repressão, de que tratamos acima, sobre a qual não há muito a acrescentar. Dela se distingue a resistência da transferência, que é da mesma natureza, mas que na análise se manifesta de modos diferentes e bem nítidos, pois consegue estabelecer uma relação com a situação analítica, ou com a pessoa do analista, assim revivescendo uma repressão que deveria ser apenas lembrada. Ou seja, a repressão, a transferência, não é, vem aqui para o Freud, não é, como, então, também uma resistência, um mecanismo de defesa, não é isso? Então, aliás, como uma resistência também, né? A transferência faz com que você, então, transforme o analista, não é? Como um mecanismo de condensação de situações, de pessoas, de objetos, né? Que lhe foram importantes em outros momentos, que vão permitir, então, a revivescência, não é? De certos temas que, a partir dali, vão poder superar a resistência. Por que que a transferência é importante? Porque, mediante a transferência, você consegue justamente reviver momentos onde foram importantes os processos de recalque. E aí, mediante a transferência, não é, justamente porque você está revivendo aquilo, né, só que agora a partir de um outro ponto de vista, você consegue, então, abrandar as resistências e fazer, então, com que, a partir da resistência da transferência, você consiga abrandar a resistência do recalque. Tá? Por quê? Porque o paciente, ao viver com você aquilo que ele viveu de uma maneira muito dolorosa anteriormente, mas que agora, revivendo com o analista, talvez não precisa ser tão dolorosa. E aí, então, o recalque já não faz mais tanto sentido, e ele permite, então, trazer ao consciente aquilo que era inconsciente. Tá bem? Fica claro para vocês? Eu acho que tá bom, né? O que o Freud está dizendo. É também resistência do eu, né? A transferência, mas completamente de outra natureza. Aquela que procede do benefício da doença, e que se baseia na assimilação do sintoma ao eu. E não se esqueçam, o eu assimila e se apropria dos sintomas. Então, o eu ele passa a se reconhecer com aquele sintoma. É como o obsessivo que fala, não, é porque eu sou muito organizado, ou eu sou muito limpo, eu sou bom, é o eu se apropriando, então, do sintoma. Né? Ela corresponde à revolta contra a renúncia a uma satisfação ou alívio. Né? Então, o quarto tipo de resistência, o do id, é o que vimos como responsável pela necessidade da elaboração. Né? Então, essa resistência do id que promove o quê? A compulsão à repetição. O id que nos faz repetir e repetir e repetir e, de repente, elaborar. Né? Aliás, olha que texto maravilhoso para a gente trabalhar também, que é o repetir, né? Recordar, repetir, elaborar.
né? Porque justamente deveria ser o recordar, repetir, 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 repetir e elaborar. Por quê? Por causa do eu que não entendeu? Não, o eu já entendeu porque já recordou. Agora falta o repetir e elaborar, não é? Então vamos lá. A quinta resistência, a do super-eu, reconhecida por último, a mais obscura, mas nem sempre mais fraca, parece originar-se da consciência de culpa ou da necessidade de castigo. Ela desafia todo o êxito e, portanto, também a cura pela análise, né? Então, a resistência do super-eu é sempre muito potente também. Vamos lá. B. Angústia por transformação da libido. Então, a gente estava falando de uma coisa, de resistência, de contra-investimento, agora a gente está falando de angústia por transformação da libido. A concepção da angústia sustentada nesse ensaio distancia-se em algo daquela que até agora me parecia correta. Antes eu considerava a angústia uma reação geral do eu em condições de desprazer. Sempre buscava justificar o seu aparecimento em termos econômicos. E supunha que, com base na investigação das neuroses atuais, a libido, excitação sexual, que é rejeitada ou não utilizada pelo eu, encontra uma descarga direta em forma de angústia. Não há como ignorar que essas diferentes afirmações não combinam muito bem, ou de toda maneira não decorrem necessariamente uma da outra. Além disso, tem-se a impressão de que há um nexo bastante íntimo entre angústia e libido, que tampouco se harmoniza com o caráter geral da angústia como reação de desprazer. As objeções a essa concepção vieram da tendência a fazer do eu a única sede da angústia. Eram, portanto, uma das consequências da divisão do aparelho psíquico em o eu e o id. Na concepção anterior, era plausível enxergar na libido, do impulso instintual reprimido, a fonte da angústia. Então, essa era a primeira, né, a teoria da angústia, e na nova, o eu tinha de responder por essa angústia. Portanto, a angústia do eu, ou angústia instintual, que é a do id, não é? Se tornam coisas diferentes aqui que o Freud está falando. Então, é importante entender como se dá essa evolução, né, no pensamento do Freud, né? Então, como o eu trabalha com energia dessexualizada, também o íntimo nexo entre angústia e libido foi afrouxado na inovação. Espero ter conseguido, ao menos, deixar clara a oposição, traçando nitidamente os contornos da incerteza. Ou seja, o que ele está fazendo é colocando em dúvida as suas teses, o que eu acho assim, sempre da honestidade intelectual do Freud, né? A alegação do Otto Rank, né, de que o afeto da angústia seria, como eu próprio havia dito primeiramente, uma consequência do ato do nascimento e uma repetição da vivência então experimentada, obrigou-me a reexaminar o problema da angústia. Só que isso, gente, ele fez durante o texto inteiro do Inibição, Sintoma e Angústia, né? Não vale a pena a gente comentar. Não me levava adiante sua concepção do nascimento como trauma, né, do estado de angústia como reação de descarga a ele, de todo novo afeto de angústia, como tentativa de abreagir, né, o trauma de forma cada vez mais completa. E que a abreação, né, é então quando você consegue transformar em palavras e fazer então com que esse afeto que não podia escoar, possa então escoar pelo acesso ao inconsciente. Fala, Júlia. É, Nossa, eu fiquei viajando aqui, porque a gente estava falando da compulsão à repetição, desses, dessas situações em análise onde a gente elabora, chega a alguns pontos e de algum jeito se vê repetindo, assim, né? Uhum. E aí logo ele fala da angústia. E aí eu fiquei pensando se o maior trabalho não é esse, né? Mudar a forma como a gente se relaciona com ela. Porque, de alguma forma, por trás dos nossos sintomas, por trás das neuroses, das impressões, das fantasias, tudo isso a gente vai elaborando na análise, Uhum. tem essa angústia. A gente nunca vai superar ela, né? A gente nunca vai conseguir sair de uma análise, tipo, a saída de uma análise, será que é
resultado de não ter conflito mais, né? Não ter mais angústia. Aí não sei, fiquei viajando aqui também, é, nessa perspectiva, assim, né? Será que ele está trazendo que também tem esse osso da angústia, que acaba sendo uma consequência também, para além do elaborar? Porque se nosso psiquismo e o eu é o que comanda, e o eu é do racional, a gente pode ficar intelectualizando eternamente, né? E Mas a será repetição tem relação com pulsão de morte também, né? Com destruição também. Então é meio, sei lá, tô. o eu ele comanda a distribuição das defesas, né? O que eu acho bacana é a gente pensar assim. Pensa naquilo que o Freud chamava de neurose de angústia, que está mais relacionada às fobias. A fobia, eu acho que ela ilustra bem qual que é o objetivo da psicanálise. Então, olha só, a pessoa que tem uma fobia, por exemplo, de cavalo, como o pequeno Hans, ela não vai deixar de ter, por exemplo, a angústia de castração, mas ela vai deixar de ter medo de cavalos, entende? A angústia dela vai ser menos bobinha. Então, no fundo, o que eu acho que a gente vai buscando com a análise é que essa nossa angústia vá se tornando assim cada vez mais complexa e cada vez mais aceitável no nosso conjunto de defesas. Ou seja, o conjunto de defesas passa a não ser mais tão bobo, né? Passa a ser um conjunto de defesas muito mais flexível, passa a ser um conjunto de defesas muito mais assim trabalhado, não é? Não que ele não vai existir mais, mas você vai perceber, fala, nossa, eu dei uns gritos aqui agora que eu sei por que que eu fiz isso, e que bobagem, né? Então, ah, a gente vai percebendo. Não quer dizer que a gente não vá sentir angústia. Claro que não, claro que não. Aliás, o real, né, esse furo do real, né, com que se depara, né, então o sujeito se depara com um furo e diz, bom, esse furo tem o quê? Angústia. Né? Quando a gente se depara com a falta de sentido das coisas, com a bobagem que eram todas as nossas lutinhas, os nossos conflitinhos, as nossas briguinhas, as nossas questões edípicas, a gente se depara com o quê? Com o nada, ou seja, com a angústia, com o escuro. E aí o que que acontece? Nada. Você simplesmente vai parar de sofrer feito um besta e você vai sofrer feito quem está de frente para o abismo da angústia. Né? Então, eu acho que, no final das contas, a análise não é para nos livrar do sofrimento, mas é para nos fazer conviver com o sofrimento de uma forma menos tola, certo? Então, eu acho que isso tende a ter uma importância, né, na vida das pessoas, reduzir o sofrimento das pessoas também, e entrar numa posição que é aquilo que a Melanie Klein chamaria mais de uma posição depressiva. É depressiva não porque a pessoa vai ficar deprimida, mas porque ela consegue, no mais das vezes, reunir, não é, pulsões de libido e de agressividade, ou seja, aceitar melhor as ambivalências e aceitar melhor também as faltas de sentido. Não é? Então, é com isso que a gente busca chegar, né, num fim de análise. Não é? Para o Freud, existia a questão do rochedo da castração, ou seja, ninguém vai se livrar da questão do rochedo da castração. Não é? Enquanto que talvez para o Lacan a gente possa ter encaminhamentos diferentes, mas que aqui, como não é a ideia fazer uma leitura de Lacan, talvez a gente possa deixar um pouco em aberto, mas entendendo que tem a ver com essa aceitação do furo, aceitação da angústia e da falta de sentido mesmo das coisas, sendo que tudo aquilo que a gente vivia como conflito eram conflitos devido aos nossos jogos simbólicos, né? Então, gente, aqui para a gente tentar finalizar, deixa eu ver, falta muito? Falta. Eu acho que talvez dê para a gente ir até o final ali desse item B. Vamos lá. Houve a necessidade de remontar a situação de perigo por trás. Gente, eu estou com um pouco de tosse, alguma dificuldade. Talvez, eu não sei se o Fábio poderia talvez me ajudar lendo esse período. Não sei se você está aí com o texto, Fábio. Aí, bom, vou lendo aqui, né? É isso? E a minha garganta está complicada aí, qualquer coisa a gente interrompe. Houve, né? Houve a necessidade de remontar a situação de perigo por trás da reação de angústia. Com a introdução desse fator,
novos pontos de vista se apresentaram à consideração. O nascimento tornou-se o modelo para todas as ulteriores situações de perigo que se apresentavam nas novas condições do modo de existência alterado e do progressivo desenvolvimento da psique. Mas sua significação também foi limitada a esse papel de modelo em relação ao perigo. A angústia sentida no nascimento tornou-se então o modelo de um estado afetivo que, inevitavelmente, partilhava o destino de outros afetos. Ou ele se reproduzia automaticamente em situações análogas à situação de origem, como forma de reação inadequada, depois que ele havia sido adequado na primeira situação de perigo. Uhum. Ou o eu obtinha poder sobre esse afeto e o reproduzia ele mesmo, servindo-se dele como advertência ante o perigo e como meio para suscitar a intervenção do mecanismo prazer-desprazer. Posso só agora fazer uma intervenção bem rápida, né? Eu ia falar para você, vai interrompendo aí que eu vou lendo aí. Aqui é muito, muito importante. Lembra da historinha que o Freud conta, né, no próprio corpo do texto de Inibição, Sintoma e Angústia, que ele fala, bom, é muito comum para uma menina de 6 anos chorar porque a bonequinha dela quebrou, não é? Para uma menina de 16 anos porque o namoradinho não quis namorar com ela, né? Para uma mulher de 26 porque ela perdeu o filho. O problema é porque a mulher de 26 vai chorar por causa da bonequinha que quebrou, né? Então, quer dizer, quando volta um mecanismo de defesa assim que é muito angustiante, não, aliás, não é um mecanismo de defesa, quando a angústia volta em situações nas quais você fala, poxa, mas em tese a pessoa adulta saberia lidar com uma bonequinha que quebrou. Mas por que que na neurose a pessoa sente-se tão angustiada por ver uma bonequinha que quebrou? Porque, claro, não se trata exatamente da bonequinha, mas das cadeias de sentido que fazem com que essa pessoa regrida e sofra tal qual uma menina de 6 anos. Quantas vezes a gente vê no consultório uma pessoa regredir e então sofrer com coisas absolutamente bobinhas, infantis, não é? A gente vê isso e fala, ai, não, mamãe não quis que eu fizesse tal coisa. Poxa, às vezes até ela intelectualiza um pouco, né? E fala, ai, papai queria que eu fosse tal coisa. Tá bem, mas veja, são pessoas que estão regredidas porque, sob transferência, elas podem reviver situações que foram muito dolorosas no passado. Então, o que está se dizendo aqui é que essa reprodução de perigos, e elas, no primeiro momento, teve-se então o quê? Um mecanismo de defesa criado. Quando ele foi criado, ele funcionava. Mas agora, para a pessoa de 26 anos que chora por causa da bonequinha, ele não funciona mais, né? Então, a pessoa cria um mecanismo de defesa que funciona. E porque funciona, ele continua se repetindo e o eu continua usando. Mas a pessoa vai envelhecendo e vai levando o mecanismo de defesa com ela, percebe? Então, assim, funciona o medo de cavalo para o Hans, provavelmente na primeira vez funciona, mas depois vai trazendo uma série de problemas para ele, porque na verdade ele começa a não poder sair à rua, porque pode ter um cavalo, ele vai desenvolvendo uma série de outras questões que não estão mais relacionadas ao primeiro desenvolvimento do mecanismo de defesa, percebe? Do sintoma, tá bom? Então vamos lá, pode continuar, fazendo um favor? Fez-se fez-se justiça à importância biológica do afeto da angústia, reconhecendo-se a angústia como a reação geral à situação de perigo. O papel do eu como sede da angústia foi confirmado, dando-se ao eu a função de produzir o afeto da angústia conforme suas necessidades. Assim, na vida posterior, foram atribuídas à angústia duas modalidades de origem. Uma não desejada, automática, sempre justificada economicamente, quando se produzira uma situação de perigo análoga à do nascimento, e outra, gerada pelo eu, quando havia apenas a ameaça de tal situação, a fim de requerer que fosse evitada. Nesse segundo caso, o eu se submetia à angústia como se esta fosse uma vacina, aceitando a forma atenuada de uma doença para escapar ao seu ataque pleno.
É Olha que como. interessante. Aqui é muito interessante essa ideia de vacina, né? Então, o eu lança um ataque de angústia. Por que ele está falando em vacina? Porque, bom, então imaginem que, exato, porque ela está no momento que algo daquela cadeia de significantes atinge o eu fala, opa, peraí, algo perigoso pode acontecer. Por exemplo, eu posso cometer uma relação incestuosa, ou eu posso matar meu pai. Então, o que que o eu lança? Uma angústia. Mas a angústia, nesse caso, é muito menor a angústia que a angústia de ter matado o pai, por exemplo. Entende? Então, a vacina de angústia contra aquele sentimento de ódio e de assassinato do pai vem surgir só como uma angústia. Ou seja, algo que se sofre do qual, mas que não se tem exatamente um objeto. Mas essa angústia, então, faz com que haja um contrainvestimento sobre essa ideia de matar o pai. Então, você não mata o pai e você só se sente um pouco angustiado com alguma coisa ligada à agressividade. Por exemplo, você sentiu uma puta agressividade quando você viu o pai pegando a mãe no colo, mas você só sentiu angustiado. Você não conseguiu pensar, então, porque aquilo continua recalcado, na ideia de matar o pai e muito menos no ato de matar o pai. Percebe? Então, é isso a ideia da vacina que o eu lança para a angústia sobre o conteúdo inconsciente. Vamos lá, continua. É como se ele imaginasse vivamente a situação de perigo. Opa, dá mais baixo. Aí. É como se ele imaginasse vivamente a situação de perigo, com o inconfundível propósito de limitar a vivência penosa a uma indicação, um sinal. Já expusemos em detalhe no capítulo 7, opa, desculpa, 8, como as diferentes situações de perigo se desenvolvem uma após a outra, permanecendo, no entanto, geneticamente ligadas entre si. Talvez consigamos avançar um pouco mais na compreensão da angústia se atacarmos o problema da relação entre angústia neurótica e angústia realista. A transformação direta de libido em angústia que propusemos antes tornou-se agora menos significativa para nós. Se ainda assim a levarmos em consideração, teremos que distinguir entre vários casos. Ela não se aplica à angústia provocada pelo eu como sinal, tampouco, então, a quaisquer situações de perigo que induzem o eu a iniciar uma repressão. O investimento libidinal do impulso instintual reprimido tem, como se vê tão claramente na histeria de conversão, outro emprego que não a transformação e descarga como angústia. Mas na discussão subsequente sobre a situação de perigo, depararemos com um caso de geração de angústia que provavelmente deverá ser julgado de maneira diversa. Beleza, gente. Então, só para terminar, eu sei que já chegamos aqui na nossa hora, mas assim, que bom que conseguimos chegar até a parte C, né? Eu não sei se tem outra. Ah, vamos ver. Eu não lembro mesmo. Nossa, depois das férias eu tô tendo uns problemas de. Tem um monte de coisa. É É, férias. Férias é férias. então, mas veja só, gente, uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é essa ideia da transformação da ideia de libido em angústia. O que que ele está querendo dizer? A teoria anterior da angústia do Freud dizia o seguinte: então a libido vem, só que essa libido ameaça o sistema de organização de defesas do eu, porque o eu é uma modificação do id com base nos ditames sociais, não é isso? Então, esse eu, que é essa organização, vai falar: poxa, não vai dar para você namorar com a mamãe, sabe? Então, o que que acontece com essa libido que tem a ver com namorar com a mamãe? Ela é recalcada. Bom, se ela é recalcada, o conteúdo, a primeira a teoria da libido da angústia do Freud era essa. O conteúdo, não é? Ou seja, a ideia de namorar com a mamãe era separada do afeto, essa energia. E essa energia que movia a vontade de namorar com a mamãe ficava então circulante no psiquismo e essa circulação de energia sem representação conectada fazia, então, com que a gente se sentisse angustiado. Ou seja, a angústia seria resultado de todas as repressões que deixariam, assim, a energia circulante no psiquismo.
tá? Essa era a primeira teoria da angústia. A segunda teoria da angústia é que o Freud fala, não é bem assim, você tem que levar em consideração que a angústia ela serve como vacina contra uma angústia maior, né? Então, o eu controla, o eu não é tão pequenininho assim frente ao id. O eu tem sim um grande poder porque o eu lança essa vacina contra o conteúdo recalcado através de um contrainvestimento que se trata do que de um sinal de angústia. Esse sinal de angústia faz com que aquilo que estava recalcado continue recalcado, né? Se não tiver sinal de angústia, aquilo vem, né, para a nossa vida consciente, aquilo vem e a gente, então, vive uma angústia muito maior, né? Então, é muito interessante a ideia de vacina para a gente pensar na angústia. Quando a gente estiver angustiado, vamos pensar, isso é uma vacina que está acontecendo em mim. Talvez contra uma angústia muito maior. Talvez esteja falando alguma bobagem, mas não tem problema. A ideia que o Freud traz, essa ideia de vacina, eu acho muito didática, né? E vejo que talvez valha a pena a gente se arriscar numa bobagem qualquer. Tá bom, pessoal? Então era isso por hoje, né? Eu espero O que... Edu, Oi. aqui você falou de bastante coisa. Tem a parte C, repressão e defesa, que acho que tá mesmo número de páginas, 111, né? Lá embaixo. E daí depois continua até qual? A 119. Aí tem aí C, angústia, dor e luto. Tem mais. Não. Tem mais... 123, né? É. 123. Qual que é a página que a gente parou? A gente reparou antes de C, antes de repressão e defesa, que é na página 111 aqui, acho que é 111 também, né? É, Lá em- 111. É. Aí, Então nós vamos da 111 até qual? até a 123. 123. 123, vamos fazer um cálculo aqui, então. Quanto nós viemos hoje? A gente está no C, a gente veio do começo do apêndice. Do apêndice não, né? Do complementos. A gente veio da 103. 103. Então, gente, aí vamos supor que a gente vai ter talvez mais 2 encontros, né? Uhum. Porque foi da 3 até a 11. Vamos, né? 8 páginas, é isso? Vai. Mas perceba que a gente tem ficado quietinho para você conseguir ler. Eu percebi. Eu estou super percebendo isso. Que a A gente gente tá muito mais castrado agora. chegar Eu, no eu, lucro eu da fiquei melancolia. pensando várias coisas e falei, não, gente, eu vou deixar ele ler, porque a conversa vai ser Ai, muito mais. É, eu estava estranhando hoje, eu falei, cara, será que tá tão desinteressante hoje, né? Que o pessoal não tá. Mas eu entendi, então era isso, a né? gente tá tentando aceitar a castração, simples assim. Não, gente, olha, eu quero aceitar. É engraçado, né? Essa ansiedade que eu tô no luto e melancolia. Mas é bom, dá tempo da gente também fazer uma divulgação, chamar novas pessoas para participarem dessa leitura com a gente, né? Eu vou fazer hoje eu não digo, né? Porque hoje já está acabando. Descansa. Mas quero fazer aí a artezinha aí do Luto e Melancolia, né? A gente monta mais um grupão daqueles lá e bota o pessoal para ler o Luto e Melancolia junto com a gente, gratuitamente aí e tal. O luto Né? e melancolia é curtinho, né? É mais curto, sem dúvidas, né? Mas ele é denso e muito interessante, né? Acho que vai dar muito pano para manga. Não é isso, pessoal? Mas que bom vê-los aqui. Então, até a semana que vem. E para quem faz aí. Olha, eu vou começar a divulgação. Eu fiz hoje a arte lá do curso de Klein. E estou fazendo agora também. Eu vejo o tanto de artezinha que eu tenho que ficar fazendo no Canva, né? Eu sou péssimo de fazer isso. A Márcia que me ajuda, quando a Thaís não faz e tal. Mas eu sou muito ruim. Mas, enfim. Tem o dos sujeitos de psicanálise, né? Os sujeitos da psicanálise, então eu vou estudar a ideia de sujeito de psicanálise. Aliás, eu coloquei hoje na biblioteca, tá? O livro do Ogden, Perfeito. Mas a gente vai usar não só o do Ogden, como também o do Bruce Fink, que é o que você já tem lá também, que já que é tem lá. o sujeito em Lacan, né? Os sujeitos em Lacan. Então, assim, é muito bom aquele. Então, a gente vai ver a lei, porque o Ogden não fala do Lacan, e a gente vai falar. Então, vai ser um curso muito bacana. Tem esse, e eu quero fazer também um que a gente vai, assim, meio que tomar emprestado, né, ali da formação freudiana e tal, o pessoal com quem eu estudei, que é justamente a leitura de casos clínicos, né? A leitura de casos clínicos famosos, não os do Freud, porque os do Freud o Fabiano fez muito bem, mas a gente vai trazer casos winnicottianos, casos clínicos kleinianos, casos lacanianos, né? E a gente vai ver como que o analista se porta na prática
não é, na sua prática clínica, com seu raciocínio clínico para montar um caso, tá certo? Eu acho isso fundamental no processo de formação de vocês, tá bom? E meu também, porque a gente sempre está se formando, não é? Pessoal, agradeço demais aí a presença de todos e espero, né, que a semana que vem a gente consiga estar aí juntos de novo, tá bom? Grande abraço, pessoal, até a Valeu, próxima. gente. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.